Hoje eu quero conversar com você sobre amor e perdão. E tem um filme que está até no Netflix que chama Still Alice. Alguém já viu? Eu não sei como é que é em português. E Para Sempre Alice. Eu não sei se vocês já viram esse filme. A gente tem alguém traduzindo? Claro, a gente tem alguém traduzindo? We do? Ok, good. Você, Haroldo? Oh, thank you. E tem esse filme, e ele conta a história de uma mulher que ela tem Alzheimer. E o Alzheimer, para mim, é uma das piores doenças que existem. Você deve saber que é um transtorno neurodegenerativo, progressivo, e ele causa demência e esquecimento. E eu acho que é uma das doenças mais tristes que tem. Ela não tem cura, o Alzheimer é uma doença sem cura, porque a pessoa esquece até quem ela é. É muito triste. A gente tem uma conhecida nossa que o marido dela tem Alzheimer e ele não mora mais com ela, tem que morar numa clínica, né, daí. E, às vezes, eles são casados já, eu acho que há 35 anos. E, às vezes, quando ela vai o visitar, ele não lembra dela. E ele apresenta a namorada. Imagina, casados há 35 anos. E ele nem sempre lembra dela. E aí ela fala para mim, com o olho assim, cheio de lágrimas, que ela fica ali, vai embora e espera o dia que ela vai voltar e ele vai reconhecer quem ela é. E há uns 2 anos, teve um vídeo que viralizou e recentemente eu vi, acho que foi essa semana, eu vi ele de novo, de uma senhora chamada Linda. Ela é uma americana, ela tem 88 anos e ela tem Alzheimer. E aí a filha dela pergunta a ela assim, eu acho que esse vídeo é de 2024, mas essa semana ele está rolando de novo. E a filha dela pergunta para ela assim, mãe, você sabe o que você comeu hoje no almoço? E ela tem Alzheimer, ela fala, não. Você não sabe, mãe? Ela tem 88 anos, uma velhinha super simpática, ela fala, não. Mãe, você sabe quem que é Paulo? Ela fala, não. E ela chama Linda e fala assim, mãe, você sabe quem é Linda? Linda é ela. Ela fala, não. E fica claro, Nicolas, que aquela senhorinha, ela não sabe de mais nada. Ela não sabe, ela não lembra nem o nome dela, ela não sabe quem que é Paulo, ela não sabe o que ela comeu no almoço. E aí a filha dela pergunta para ela assim, mãe, você sabe quem é Jesus? E aquela senhorinha de 80 anos que não sabe quem ela é, ela fala, Jesus é o amor da minha vida. Jesus é quem me salvou. Jesus é o meu amor e Ele vai me levar de volta para casa. Jesus mora no meu coração. Ele me salvou. Que amor é esse? Que amor é esse que a pessoa esquece quem ela é, mas não esquece quem a salvou? Que amor é esse? Que resiste a uma doença que mata as células do cérebro, mas não mata a presença. Sabe que amor é esse? Esse amor não é uma emoção, esse amor não é um sentimento, esse amor é uma pessoa. Jesus Cristo de Nazaré. Esse amor é o próprio Espírito de Deus que vive em mim e em você. Ela não lembra quem ela é, mas ela sabe quem é Jesus. E é desse amor escandaloso de Cristo por nós pecadores que nós vamos falar nessa noite. Esse amor que deixa uma marca tão forte que nem a doença mais agressiva é capaz de apagar. Saber que fomos perdoados
que estávamos na condenação eterna, mas agora não mais. É o amor de Cristo por nós. E quando a gente se encontra com Jesus, como numa noite como essa, ou na sua casa, as lágrimas começam a correr, não é lágrima de tristeza, mas a gente não consegue conter umas lágrimas de amor. É um amor dele por nós e nosso por ele. Fala, Senhor, eu sou pecador. E mesmo assim, um amor que nos constrange. Um amor que cura, que liberta, que encoraja. Um amor que, não é, Sara? Lembra de onde que ele tirou a gente. E para onde que a gente está indo. É um amor que quando você se ajoelha na presença dele, Sara, você sabe, meu Deus, eu não merecia. Eu não merecia. Mas apesar de tudo, aqui estamos. E hoje a passagem que nós vamos estudar, eu gosto, o Tim Keller, ele costumava dizer que o amor de Cristo, pastor Salo, é um amor que todo homem procura a vida inteira e não vai achar em lugar nenhum. Sabe, pessoas solteiras, quem ainda não casou, esse amor que você busca não é de um ser humano, é de Cristo. Você vai achar alguém que te ama muito, que você vai amar muito. Mas esse amor que a nossa alma anseia é o amor por Jesus Cristo. Abra sua Bíblia em Lucas 7. Nós vamos estudar a história linda de amor e perdão, a unção de Jesus pela mulher pecadora. Lucas 7:36. E quando a gente vai ler Lucas 7:36, eu tenho que lembrar vocês que Jesus foi ungido por uma mulher também. Você não precisa abrir, Arthur. Em Mateus 26:6, em Marcos 4:3 e em João 12:1. Mas essa história dessa mulher que unge Jesus em Mateus, em Marcos e em João, não é essa mesma história de Lucas. Porque aquela história da mulher que quebra o vaso de alabastro em Jesus e unge Jesus, acontece na última semana de vida de Jesus antes da cruz, no final do ministério dele na terra. Essa história aqui acontece bem antes. Aquela história daquela mulher, o foco da história era o quê? Era o óleo muito caro que podia ser vendido e o dinheiro dar para os pobres. Aqui não. Nessa história o foco é outro. Nessa história o foco é o amor e o perdão. Então essa aqui não é Maria. A palavra de Deus fala que era uma mulher pecadora. Então vamos ler. Arthur, eu vou ler em português, você passa por favor já está em inglês, obrigada. Eu vou ler Lucas 7, do 36 ao 50, por favor acompanhe na sua Bíblia, de papel ou no telão. 36. E rogou-lhe um dos fariseus que comesse com ele, e então entrando na casa do fariseu, assentou-se à mesa. Esse é Jesus. E eis que uma mulher da cidade, uma pecadora, sabendo que ele estava à mesa em casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com um gueto, e estando por detrás, aos seus pés, chorando, começou a regar-lhe os pés com lágrimas, e enxugava-lhe os cabelos com os cabelos da sua cabeça, beijava-lhe os pés e ungia-lhes com um gueto. Quando isso viu o fariseu que o tinha convidado, ele falava consigo mesmo: se este fosse profeta, bem saberia quem é, qual a mulher que lhe tocou, porque ela é uma pecadora. E respondendo Jesus lhe disse: Simão, uma coisa eu tenho a dizer-te. E ele disse: dize, mestre. 41. Um certo credor tinha 2 devedores. Um devia 500 dinheiros e o outro 50.
E não tendo eles com que pagar, perdoou os 2. Agora você me fala, qual deles vai amar mais quem o perdoou? E Simão respondendo disse, tenho para mim que é aquele que mais perdoou. E ele lhe disse, julgaste bem. E voltando-se para a mulher, disse a Simão, vês tu essa mulher? Entrei na tua casa e não me deste água para os pés, mas essa regou-me os pés com lágrimas e enxugou com os seus cabelos. Não me deste ósculo, mas essas, desde que entrou, não tem cessado de me beijar os pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas essa ungiu-me os pés com unguento. Por isso te digo que os seus muitos pecados lhe são perdoados, porque muito amou. Mas aquele a quem pouco é perdoado, pouco ama. E disse-lhe a ela, os teus pecados estão perdoados. E os que estavam à mesa começaram a dizer entre si, quem é esse que perdoa até pecados? E disse a mulher, a tua fé te salvou. Vai em paz. Amém? Aqui fala no texto, no verso 36, que essa mulher era uma pecadora. Mas o texto não diz que tipo de pecadora ela era. Muitos vão falar que ela era uma prostituta, mas não tem como afirmar. Tem alguns que vão mais longe, falam que essa aqui é Maria Madalena. Também não tem como afirmar. O que não está na Bíblia, não tem como afirmar. Sabia que era uma mulher e que ela era pecadora. O que a gente consegue entender desse texto é que ela já tinha ouvido Jesus. Essa mulher, em algum momento do ministério público de Jesus, ela já tinha ouvido ele pregando, ensinando e já tinha crido nele. Ela já tinha entendido a mensagem de Jesus. Deus ama os pecadores. Imagine que naquela época os fariseus, os professores da lei na sinagoga, Nicolas, o que eles ensinavam é, Deus não ama os pecadores. Deus ama somente aqueles que guardam a lei. Para aquela mulher, aquela pecadora, ela já não tinha esperança mais. Porque ela era uma pecadora e para ela não tinha jeito. Ela já estava, antes de Jesus, certa da condenação eterna. E quando ela escuta Jesus pregando que Deus ama os pecadores, ela fala, então há esperança para mim. Agora tinha mudado. Não era mais sobre Deus amar os justos, os fariseus. Aquela mulher entendeu que ela podia até ser rejeitada por homens, mas ela tinha sido aceita por Deus através de Jesus, e isso muda tudo. Ela não era mais escrava do pecado. Agora ela era livre por causa de Jesus. Agora ela podia ter esperança de vida no lugar do medo. E talvez esse seja você aqui hoje, preocupado achando que o seu pecado é maior do que a graça de Jesus. Talvez seja você aqui hoje com o coração, não, eu não mereço. Eu não sou bom o suficiente para Jesus. Deus só se importa com quem já é parte da igreja há muito tempo, com quem já tem um cargo na igreja. Eu sou muito avacalhada. Mas não há nada que está além da graça de Cristo. E na primeira oportunidade que aquela mulher pecadora tem de estar na presença de Jesus e expressar o amor dela por Ele, a gratidão dela por Ele, ela não perde a oportunidade. No verso 38 fala, e se colocando atrás de Jesus, aos seus pés, chorando, ela começa a molhar os pés com suas lágrimas, e enxugou com os seus cabelos, e beijou os pés de Jesus, e ungiu com um perfume. Aquela mulher estava adorando Jesus, dizendo, pode me custar tudo, mas eu vou te adorar. Podem me julgar, podem falar, sempre tem quem julgue, sempre tem quem fale, mas eu vou te adorar. Eu vou mostrar todo o meu amor e toda a minha gratidão, porque eu sei quem eu era. E eu sei quem o Senhor é, de onde o Senhor me tirou e para onde eu estou indo agora. E não se engane, os fariseus ali presentes
Eles estavam julgando aquela mulher. Eles estavam condenando o que ela estava fazendo. Mas Jesus sabia exatamente a declaração de amor que ele estava recebendo. E Jesus não estava nem aí para o que as outras pessoas estavam pensando. Ele sabia que aquela mulher estava ali para adorar a Ele, e somente Ele, e ser grata a Ele, e somente a Ele. Como se Jesus dissesse: filha, não se preocupa. Os homens podem até estar te julgando, os homens podem até estar aqui falando, mas eu vejo o seu coração. E eu não resisto a um coração quebrantado. Mas Simão, como um bom fariseu, um religioso, sabe, nunca confunda Jesus com os religiosos. Nunca confunda a igreja de Cristo com os religiosos, com os fariseus. Porque Simão, ao ver aquela cena, ele como alguém que guardava a lei, não podia aceitar uma pessoa que quebrava a lei tocar em Jesus daquele jeito. Ele, um fariseu, um guardião da lei, que sabia todas as coisas, estava escandalizado com o fato de uma pecadora estar ali, encostando em um rabino, em um profeta, em um mestre. Simão, muito preocupado em apontar o dedo, esquece de olhar para dentro dele. No verso 39 a gente lê: ao ver isso o quê? O que ele estava vendo? Uma mulher adorando Jesus. Uma mulher prostrada aos pés de Jesus. Isso incomoda muita gente. Ver você prostrados ao pé de Jesus, sem se importar com o que estão falando, sem se importar com o que estão julgando. Isso incomoda. Incomoda os religiosos. 39. Ao ver isso, o fariseu que havia convidado disse a si mesmo, quer dizer, ele pensou. Presta atenção como é que ele fala. Se esse homem fosse profeta, de quem que ele está falando aqui? De Jesus. Se esse homem fosse profeta, saberia quem está tocando nele e que tipo de mulher é essa. Olha a arrogância. Uma pecadora. Então lhe disse Jesus: Simão, tenho algo a lhe dizer. Olha como é que é o religioso. Na hora de pensar, ele pensa o quê? Se esse homem, com desdém. Mas na hora de falar, como é que ele fala? Fala, mestre. Entendeu? Quer identificar um religioso? Quer identificar um falso profeta? Sabe como é que a Bíblia chama? Raça de víbora? Um hipócrita? É aquele que gosta de apontar dedo. Adora apontar dedo. Adora falar tudo que está de errado com o outro. Fala de perdão, mas não se arrepende. Pode até pedir perdão, mas não muda a atitude. São maduros demais para se humilhar. Não precisam se arrepender. Mas falta de arrependimento não é maturidade espiritual, é cegueira. Porque tem muita gente que ainda não entendeu que pecado não é sobre comportamento. Pecado é a condição da humanidade. Pecado não é sobre comportamento. Pecado é a condição do ser humano. O ser humano nasceu na iniquidade. Não há um justo sequer nessa terra. Todos pecaram e afastados estão da glória de Deus. Mas os religiosos que gostam de apontar dedo,
E estão muito preocupados com o que os outros estão fazendo, estão deixando de fazer, não olham para eles mesmos. São capazes de falar de perdão, mas não se arrependem, não mudam de vida. Amam denegrir a imagem das pessoas. Ah, essa pecadora. Gostam de gerenciar a sua imagem, mas não mudam de atitude. Gostam de ser vistos e aplaudidos pelos homens. E adoram bajular. Porque os religiosos, eles fazem isso. Eles vão falar mal de alguém, mas vão te elogiar. Você viu, pastor Salo, como que fulano faz tudo errado, mas você não, você faz tudo certo. Se esse homem soubesse, mestre. Mas é fácil julgar. É muito fácil julgar. Mas a pessoa que julga tem que estar pronta para aguentar a consequência do seu julgamento. A pessoa que está sempre apontando o dedo, ela tem que estar pronta para suportar o que vem. E quando você que é cristão, quando você que diz amar a Deus começa a apontar o seu dedo, a consequência é sempre uma só: um espelho. Jesus vai chegar para você com um espelho. Então você está falando isso da pecadora? Vamos colocar um espelho aqui na sua frente e ver como é que você está. O problema é que a maioria das vezes quem está com o dedo apontado não está de joelhos dobrados. E aí, na hora que o espelho vem. Em Lucas 18, a gente vê essa história muito bem. Lucas 18, 9, por favor, Arthur, fala da história de um fariseu que orava. E o fariseu em pé, Lucas 18, 11, o fariseu em pé orava e falava: Deus, eu te agradeço porque eu não sou como os outros homens, ladrões, corruptos, adúlteros, nem mesmo como esse publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo que ganho. Mas o publicano ficou à distância e orava: Deus, tem misericórdia de mim que sou pecador. 14. Eu lhe digo, esse homem e não o outro foi para casa justificado. Quem se exalta será humilhado, e quem se humilha será exaltado. O fariseu gosta de focar no outro e esquece de olhar para ele mesmo. E então Jesus diz a Simão: então, Simão, parece que você conhece bem essa mulher. Parece que você sabe bem quem é essa mulher e os pecados que ela tem. Mas sabe de uma coisa, Simão? Não é só você que conhece essa mulher. Todos aqui sabem que essa mulher é uma pecadora. Nem ela está falando que ela não é. Mas presta atenção. O que Jesus faz agora é o que Ele faz comigo e com você. E nós precisamos deixar Ele fazer isso com a gente. Jesus olha para Simão, aquele fariseu, e fala assim, em outras palavras, né? Então, Simão, você sabe quem é essa pecadora? Eu também sei. Mas sabe o quê? Eu sei quem você é. Eu sei que ela é uma pecadora. Mas eu sei quem você é. Eu vejo você, Simão. Eu vejo você. No 39, ele fala para ele mesmo, e Jesus fala: eu vou te falar uma coisa. E ele começa a falar, e Jesus faz assim: antes de falar dela, vamos falar de você? Ou vamos fazer um paralelo? Eu vou falar dela, já que você quer falar dela, vamos falar dela. Mas vamos falar de você também. Deus não está mais interessado na pessoa do seu lado do que Ele está em você. A nossa fé não é para ficar buscando palavra de condenação para o nosso irmão. A nossa fé
É para nos salvar, nos transformar. Imagem e semelhança de Cristo. Então, você quer falar da pecadora? Senta aqui, vamos falar da pecadora. Mas eu vou falar de você. Está aqui o espelho. A gente precisa olhar para nós mesmos diariamente. Esse é um exercício que não pode faltar nas nossas vidas. A gente tem que diariamente falar: Senhor, sonda-me e me conhece. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho da justiça. Me sonda, Senhor, me ajuda, Espírito Santo, me ajuda a ver o que está em mim que precisa ser mudado. Senhor, aonde eu estou errando, o que eu preciso fazer melhor, quem que eu estou machucando, quem que eu estou ferindo, o que eu estou fazendo. Senhor, me ajuda, eu quero te agradar. Essa é a oração do crente, tem que ser diária. Olha para você, Senhor, em mim aqui, o que eu, Marcela, preciso melhorar? Me fala, Jesus, o que eu preciso melhorar? E aí ele vai dar um espelho. Isso é se humilhar na presença de Deus. É você reconhecer que você é pecador. Gente, mais uma vez, se você não lembrar de nada, lembra disso. Pecado não é sobre atitude. Pecado é a condição da alma humana. Nós somos pecadores. Todos os dias, eu e você, a gente tem que se arrepender. A gente tem que buscar em Cristo se humilhar para a gente ser mais imagem e semelhança dele. Para com essa história. Eu não pequei hoje. Caminho perigoso esse. Cuidado. O orgulho precede a queda. E aí Jesus traz o espelho para Simão. 44, por favor. Lucas 7, 44. E aí ele falou: eu tenho algo para te dizer. Fala, mestre. Vê essa mulher? Eu entrei na sua casa. Ele entrou na casa de quem? Do fariseu. Eu entrei na sua casa. Você não me deu água para lavar os pés. A gente já estudou isso aqui. Quem lembra da pregação de Jesus lavando os pés dos discípulos? Quem já ouviu? Gente, isso era uma tradição. Gênesis 18, 4, desde a época de Abraão. Isso é uma tradição daquele povo, não só dos judeus, do povo que mora naquela região. Gente, toda cultura tem uma tradição. Nós, brasileiros, temos uma tradição de oferecer o quê? Quando você vai na minha casa, o que eu vou te oferecer sempre? Café e pão de queijo. Porque Minas é Brasil, entendeu? E queijo. Gente, sempre vai ter um cafezinho. Pastor Saulo, se eu vou na sua casa, o que é a primeira coisa que o senhor me oferece? Um copo d'água. É ou não é? Principalmente se é verão. Oi, entra. Eu não te convidei, não, mas entra. Educação faz parte da cultura. Você oferece uma água, você oferece um café. Se você é mineiro, aceita um pão de queijo, um bolo. Não é assim? Gente, era esperado lavar os pés dos convidados. Você não me deu água para lavar os pés, no 45. Você não me saudou com um beijo. Lá, até os homens se cumprimentam com um beijo. Aqui nos Estados Unidos, não. No Brasil também não. Mulher cumprimenta com beijinho. Se você é mineira, são 3. Se você é carioca, é 1. Se você é o quê? Não escutei. Mas, se você fez Gênesis 29, 13, você vai ver que era esperado um beijo na bochecha. Era sinal de respeito, de consideração. E Jesus fala: você não me deu água para lavar os pés, você não me beijou quando eu cheguei. E no 46, você não ungiu a minha cabeça com óleo. Gente, era óleo, podia ser óleo de oliva, o mais barato. Gente, óleo de oliva tinha em toda casa, igual hoje. Óleo de oliva tem em toda casa. Hoje a gente cozinha com azeite. Salmo 141, 5. Salmo 23, derrama o azeite, 5. Você me convidou para a sua casa. Fariseu religioso, você gosta de ser visto comigo. Você gosta de carregar sua Bíblia. Você gosta de aparecer comigo. Mas você não me recebe como Senhor, como mestre. Você me chama de mestre,
mas você não me trata como um mestre. O seu coração está longe de mim. Mateus 15:8. Você me honra com os lábios. Você até gosta de ser visto comigo, mas o seu coração está longe de mim. A mesma coisa está em Isaías 29, 13 e 16. Me honra com os lábios, mas o teu coração está longe. Sabe por quê, Simão? Sabe por quê? Porque você não precisa de mim. Você é tão bom, tão justo. Você quase não erra. Você é um fariseu, afinal de contas. Então eu não tenho nem o que te perdoar. Você não me ama, Simão. Você não me ama. Você ama demais a você mesmo. Esse é o problema. E seu erro está em justamente achar que você é melhor do que essa mulher pecadora. 41. Ele fala isso para Simão. Ele conta no 41 a história. Um homem devia 500, o outro devia 50, nenhum tinha como pagar, os dois foram perdoados. Qual que vai amar mais? E o próprio Simão responde, o que mais foi perdoado. E Jesus aqui está virando a mesa. Aí, Simão, eu estou te falando. Você não peca. Você é perfeito, não é? Porque para apontar o dedo tem que ser perfeito. Então eu não tenho pecado para te perdoar, então você também não me ama. Agora eu vou falar sobre essa mulher, que você está tão interessado em falar dela. 44. Jesus é muito bom. Jesus é ótimo. Está vendo essa mulher? Não essa pecadora, essa mulher. Porque Jesus não vê eu e você como pecadores. Quando a gente aceita Jesus como nosso Salvador, quando a gente é lavado pelo sangue do Cordeiro, não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. E Jesus não trata aquela mulher como pecadora, ele vê essa mulher. Veja essa mulher, não essa pecadora. Veja essa mulher. Você não me lavou os pés. Ela lavou os pés com as lágrimas. Quando ela lava os pés de Jesus, o que ela está falando? Eu sou sua serva. Eu sou livre para ser sua escrava. Quem eram os lavadores de pés? Os escravos. Eu sou sua serva. Olha a declaração de amor daquela mulher para Jesus. E eu não vou lavar com qualquer água, com as minhas lágrimas de gratidão. Ela enxuga o pé de Jesus com os seus cabelos. Gente, isso era um escândalo. Isso aqui é uma adoração extravagante. Pietra, naquela época, as mulheres não podiam mostrar os cabelos. Ainda hoje elas não podem, né? As judias, elas não podem mostrar o cabelo em público. Vocês têm ideia de que tem uma mulher que ela fala que ela teve 2 filhos que se tornaram rabinos. E uma vez, eu esqueci o nome dela agora, perguntaram para ela o que ela fez para receber essa bênção tão grande, pastor Saulo, de ter 2 filhos sacerdotes, 2 filhos rabinos, grandes homens no judaísmo. Ela falou assim, em toda a minha vida, nem os insetos da minha casa viram um fio do meu cabelo. Porque realmente eles acreditavam eles acreditam ainda que ver os cabelos te traz imoralidade. Então aquela mulher que tinha um cabelo sempre escondido, ela recebeu essa bênção do Senhor. Quando essa mulher, ela enxuga Jesus, os pés de Jesus com o cabelo dela. Sabe quando que uma mulher mostrava o cabelo? Vocês vão gostar dessa história. A mulher mostrava os cabelos para o noivo no dia do casamento. Quando ela entrava no quarto com o noivo e ela tirava o véu, ela estava falando assim, eu sou tua para sempre. Era o maior ato de demonstração de fidelidade, de lealdade para a vida. Quando uma mulher judia entrava no quarto para ficar com o seu marido, o noivo,
e ela mostrava os seus cabelos. Aquela mulher, ela está ali, ela está falando: eu sou tua para sempre, somente tua. E aqueles fariseus sabiam disso, sabiam que ela estava dizendo que ela era serva dele, que ela estava ali fazendo um compromisso de fidelidade e lealdade a ele. E beijar os pés, se lavar os pés, já era só para escravo. Beijar era a maior lição de humildade e entrega. Eu lavo os seus pés, eu seco com os meus cabelos, e eu beijo os seus pés, e eu unjo os seus pés não com azeite, mas com um perfume caro e raro. E aquela mulher demonstrando todo o seu amor a Jesus. Aquele fariseu só conseguia pensar: pecadora. Mas Jesus sabia que toda aquela demonstração de amor é porque grandes eram seus pecados. E por isso que a culpa, ela é satânica. Porque Satanás quer que eu e você, a gente ache que o nosso pecado é muito grande, que o nosso pecado está além da graça. Mas esse texto é maravilhoso porque justamente ele mostra esse paradoxo que quanto mais a gente se entrega, quanto mais a gente se humilha, quanto mais a gente reconhece a nossa condição de pecador, mais amor, mais perdão a gente recebe, mais a gente ama. E mais a gente ama, mais a gente obedece, mais Ele ama a gente, mais a gente se humilha. Estão entendendo? É assim que funciona. Talvez você até hoje não entrou nesse lugar de sentir o amor de Deus, mas eu não sinto esse amor que você está falando. Se humilha mais. Se ajoelha mais na presença dEle. Mas eu não consigo levantar as minhas mãos. O Mateus deu um testemunho aqui esses dias e falou, eu não sei se ele falou aqui ou se ele falou para mim, mas ele falou que ele chegava aqui há quase 2 anos atrás, levantava as mãos e não sentia nada. Ele falou assim: eu vou continuar, até que um dia a presença de Deus veio e ele sentiu o amor de Deus. Talvez você ainda não sentiu esse amor louco de Cristo por você, porque você não está se humilhando na presença dEle. Mas continua, continua, continua. E aqui não se engane, a palavra de Deus fala que, no 47, eu lhe digo, os muitos pecados, Jesus não alisa com ela. Jesus não passa a mão na cabeça dela. Olha o que ele fala: os muitos pecados dela foram perdoados, porque ela muito amou. Mas quem pouco foi perdoado, pouco ama. Aqui não está falando que ela amou primeiro, está falando que ela foi perdoada. E porque ela foi perdoada, ela amou. E porque ele está vendo essa quantidade de amor dela por ele, ele consegue saber o tanto que ela é pecadora. Então não preocupa não, quando vocês verem alguém chorando na igreja, na presença do Senhor, e vai... Não, gente, na minha casa é um terror. Aí a gente já não está de maquiagem mais, é ótimo, que aí você chora, você pode olhar, pecador arrependido. É isso que a gente tem que ser. Não tem orgulho nenhum em você falar: eu não choro na presença do Senhor. Bobo você. Está perdendo. É bom demais chorar na presença de Deus. Mas não foi, presta atenção, o amor dela que a salvou. Deus deixa claro no 50, Jesus disse à mulher: a sua fé te salvou. Foi a fé dela em Jesus que salvou ela. Porque ela foi salva, porque ela foi perdoada, ela amou Jesus. Esse é o Evangelho de Cristo. É isso que eu e você, a gente tem que fazer. Como está o nosso coração? Será que o nosso coração está como o desse fariseu? Mais preocupado com as outras pessoas? Mais preocupado com quem está fazendo o quê do que com nós mesmos? Será que o nosso coração está igual desse fariseu, pronto para falar pecadores? E esquece de se humilhar na presença daquele que tudo criou e tudo sabe?
A verdade é triste. A verdade é que muitos falam que acreditam em Deus, sabe? Abre João 2, 23, 25. Esse texto é muito interessante. Em João 2, 23, 25, fala que... Eu não sei se você já prestou atenção nesse texto. Esse texto é meio maluco. João 2, 23. Enquanto estava em Jerusalém, na festa da Páscoa, muitos viram os sinais miraculosos que ele estava realizando e creram em seu nome. Presta atenção nisso aqui. Muitos viram os sinais de Jesus. E acreditaram ou não acreditaram? Acreditaram. Olha o 24. Mas Jesus não confiava neles, porque conhecia a todos. Não precisava que ninguém lhe desse testemunho a respeito do homem, pois ele bem sabia o que havia no homem. Tem muita gente que fala que crê em Deus, mas aqui fala que nem Jesus confia neles. Nem Jesus acredita que eles creram. Olha que louco isso aqui. Sabe que isso aqui? Sabe o que é, Samara? É quem está na igreja pelo rolê. Vai na igreja, gosta de estar na igreja. Vai lá, fica com o povo da igreja. Mas está lá pelo rolê. Não quer compromisso com a verdade. Aqui está falando, eles acreditaram porque viram os sinais, mas Jesus não confiava. Jesus sabia que era oba-oba. Jesus sabia que eles não queriam nada com transformação. Infelizmente, são pessoas que amam a cruz, mas não carrega. E amar a cruz e não carregar, Porque o que traz transformação é a cruz, diária. Fala, não a minha vontade, mas a sua. A gente não pode ficar romantizando o cristianismo. Amar a cruz e não carregar não é cristianismo. Isso é cristianismo cultural. Você gosta de fazer parte, você gosta de Jesus na sua casa, mas você não trata ele como mestre. Você gosta de ser visto com o povo de Deus, mas a sua vida não tem transformação. Você gosta do oba-oba, mas se te pedir para orar 5 minutos, você não dá conta. Você gosta de estar com os filhos de Deus, mas você não passa tempo com Deus. Você adora ouvir falar de Jesus, mas você mesmo não conversa com Ele. Oba-oba. Ama a cruz, mas não carrega. Quer um movimento, não quer a transformação. Você fala que ama Jesus e odeia o seu irmão. Um livro inteiro, vai ler 1 João. 1 João 4, quem não ama seu irmão, não ama a Deus. Se você não ama o seu irmão, ou a sua irmã, você não ama a Deus, você está em treva. Não sou eu que estou falando, é a palavra de Deus, vai ler 1 João. Ou não lê. Se você não ama o seu irmão, se você não é capaz de orar pelo seu irmão, de abençoar o seu irmão, eu não estou falando de convivência, não. A Bíblia está falando. Se você não ama o seu irmão, você não ama a Deus. Não tem transformação. Você vive para ser aceito por pessoas. Mas quem vive para ser aceito por pessoas não é aceito no céu. Porque geralmente, quando a gente tem que agradar pessoas, a gente desagrada a Deus. Quer pertencer ao grupo, mas não pertence a Cristo. A gente precisa estar com pessoas que amam Jesus genuinamente. Pessoas que sabem que o evangelho custa e custa muito. Pessoas que carregam a própria cruz e sabe o quê? Às vezes tem até um tempinho para te ajudar a carregar a sua. A gente precisa andar com pessoas que amam Jesus como aquela mulher. Que ama Jesus a ponto de não se importar com o que qualquer pessoa está falando, está pensando. Eu vou adorar o meu Deus. Eu vou dar tudo o que eu tenho para Ele, eu vou fazer tudo o que eu tenho para Ele. A gente canta a música, é Ele, por Ele que eu estou gastando a minha vida. Será? Será?
A gente tem que andar com pessoas que constroem a vida em torno de Jesus. Não é uma vida perfeita, não, porque não existe perfeição. Mas são pessoas que têm uma humanidade rendida a Cristo. Humildade ao tratar as pessoas. Interesse genuíno em te ouvir, em saber como é que você está, como que ela pode te ajudar. Convicção de fé. Como Jesus, a gente tem que estar comprometido em agradar o Pai, mesmo que isso signifique frustrar pessoas. E foi isso que aquela mulher, aquela pecadora fez. Ela sabia que entrando na casa daquele fariseu, ela ia ser julgada. Mas ela não estava nem aí. Ela queria estar com Jesus. O amor de Cristo por nós pecadores. O amor de Deus é derramado quando a gente entende a nossa condição de pecador. E a gente recebe esse perdão. Gente, Deus já perdoou todos os seus pecados, Ele já perdoou todos os meus pecados. A gente só precisa receber esse perdão diariamente. Para com essa história, eu não sirvo, eu pequei demais, eu fui longe demais. Não tem isso para Jesus. Não tem isso para Jesus. Todas as vezes que você chegar nele, Ele vai estar lá para você. Isso não nos dá licença para pecar, muito pelo contrário, isso derrama em nós um temor de querer viver uma vida de santidade. Essa é a resposta da graça. É você saber que porque Ele morreu por nós na cruz, a gente recebeu perdão e por isso a gente vai caminhar em santidade. O amor louco de Jesus por essa mulher é o mesmo amor por mim e por você. Fica de pé, nós vamos orar sem louvor. O louvor não precisa subir, o louvor pode ficar aí. Eu quero fazer uma oração com você consciente agora, com clareza. Não precisa de música, não precisa de instrumento. E eu te encorajo a fazer mais isso na sua casa. No silêncio da sua casa, no silêncio, se você tem menino pequeno igual eu, nem sempre é silêncio, mas a gente aprende a... a pastora Glaucia uma vez pregou aqui da mãe de John Wesley. Quantos filhos? 9 filhos. E a pastora Glaucia falou que ela tinha um véu, né, pastor Saulo? Que ela colocava... A pastora Glaucia pregou. Se a pastora Glaucia pregou, é verdade. E ela ensinou que Susana Wesley, ela ajoelhava com 9 meninos em casa. Eu tenho só 3, mas tem hora que parece 12. Olha lá, o macaquinho, olha lá. Ele, eu sou aqui, ó, sou eu. E eu falo para eles assim, mamãe vai ali orar, tá bom? Tá bom. E aí é engraçado que eu saio para orar, de repente eles vêm e fecham a porta. Eu estou mais barulhenta que eles. Essa semana aconteceu isso. Eu só ouvi um vindo e fechando a porta, assim. Ai, meu Deus, glória a Deus por isso. E aí ela conta, a pastora Glaucia, que a Susana Wesley, ela tinha um véu, e as crianças na casa, ela colocava o véu e as crianças sabiam que a mãe estava orando. E é hora de orar. Feche os seus olhos onde você está, se você quer ajoelhar, se você quer ficar em pé, mas vamos orar agora, falar, Senhor... Eu não preciso te dar as palavras, você tem as palavras. Mas aproveita esse momento agora, a palavra de Deus fala, aquietai-vos, e sabeis que eu sou Deus. A nossa vida é tão agitada, é celular, é relógio. Aquietai-vos. E sabeis que eu sou Deus. Ora ao Senhor agora. Fala, Senhor, eu quero sentir esse amor. Eu tenho certeza que não tem ninguém aqui nessa noite que não queira sentir o amor de Deus. Não é possível que a gente saiu de casa, que a gente veio aqui sem querer sentir o amor de Deus.
Senhor, nós queremos sentir o Teu amor, nos perdoa, Pai. Faça uma oração ao Senhor agora, se ajoelha ou faz o que você tiver que fazer, mas começa a pedir perdão ao Senhor. Talvez porque você achou que eu vou sair aqui do meio porque eu não quero ninguém olhando para mim, eu não tenho nada para te oferecer, vocês já sabem. Peça perdão, talvez, porque você achou que não tinha que pedir perdão. Senhor, sonda-nos, Pai, e nos conhece, Senhor. Olhe e veja se há em nós algum caminho ruim, nos guie pelos Teus caminhos, Pai. Senhor, como igreja hoje, nessa noite, na Tua presença, Pai. Como aquela mulher, a gente quer lavar os Seus pés com as nossas lágrimas, enxugar com os nossos cabelos, beijar os Teus pés, Pai, e ungi-los com o nosso mais caro e raro perfume. Pai, como aquela mulher, a gente quer estar na Tua presença. E o Senhor é Deus vivo. Senhor, que a gente possa sentir a Tua presença, Pai. No silêncio. Vem, Senhor, com a Tua presença em cada coração. Obrigada por nos lembrar que não existe nada que está além da Tua graça. Obrigada por nos lembrar que o Senhor nos ama de forma escandalosa e maravilhosa. Pai, nos perdoa, Senhor. Eis-nos aqui, Pai. Eis-nos aqui, Senhor. Nós não precisamos de música para Te adorar. Nós não precisamos de música para nos emocionar. Nós oferecemos agora o nosso corpo como sacrifício vivo, o nosso culto racional ao Senhor. Nós sabemos que o Senhor é o nosso Salvador e o nosso Senhor. E o único caminho para Deus. Sopra em nós, Pai, o Teu fôlego de vida. Flua através de nós rios de águas vivas, Pai. Pai, que cada um de nós aqui nessa noite encontre no Senhor o perdão, o amor e a paz que excede todo entendimento. Obrigada porque nós fomos perdoados, Pai, e restaurados, Pai, a Tua presença, porque andávamos afastados como ovelhas desgarradas, mas por causa do Teu Filho Jesus Cristo de Nazaré na cruz do Calvário, nós temos acesso ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores, ao Santo dos Santos. Pai, eu oro agora por cada um aqui, cada um que tem alguém na família que ainda, Senhor, cada um aqui que ainda não tem alguém que não entregou a vida ao Senhor. Nós intercedemos agora como igreja, Pai, uns pelos outros. Igreja, comece a orar agora por pessoas que estão aqui, que têm membros da família que ainda não são salvos. Senhor, nós oramos por pais, por mães, irmãos, filhos, tios, tias, avós, avós. Senhor, do maior ao menor, aonde corre o nosso sangue, Pai, vai visitando cada um, Senhor, que ninguém desça a sepultura sem ser salvo, mas que eles possam usufruir de uma vida com Cristo, que é o mais importante, a salvação, mas que eles possam também usufruir de uma vida com Cristo. Nós te agradecemos, Pai, pela salvação de Cristo Jesus. Nós te agradecemos pelo Teu amor. Nós te agradecemos, Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém.
Busca esse lugar em Cristo, a presença dEle. Busca essa presença dEle. Essa presença na sua casa. Até você sentir. Não sai até você sentir a presença dEle.